Vamos aos ingredientes do pão super fácil que eu bato no liquidificador. 1 colher de sopa de manteiga sem sal, meia colher de sopa de sal, meia xícara de leite, 2 batatas médias cozidas e amassadas, 5 gramas de fermento biológico seco, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 ovos, aproximadamente meio quilo de farinha de trigo. Vamos ao preparo. Eu vou colocar todos os ingredientes no liquidificador, menos a farinha de trigo. Misturo um pouquinho com uma colher e vou bater até ficar tudo bem misturado, homogêneo. Coloco a mistura em uma tigela e o próximo passo é colocar a farinha de trigo aos poucos, até chegar no ponto. Neste momento eu vou acrescentar a farinha de trigo aos poucos, até dar ponto. Vou enfarinhar a mesa e vou colocar aqui a minha massa. Agora sim, mão na massa. Um pouquinho mais de farinha por cima. Vá colocando aos pouquinhos a farinha. De vez em quando lave as mãos para que ela não cole, a massa não fique grudando na mão. Mas é uma massa muito gostosa de trabalhar. A quantidade de farinha depende muito do tamanho dos ovos, depende muito também da qualidade da farinha que você está usando, do tamanho da batata. Então tem muitos fatores que influenciam na quantidade que você vai colocar de farinha. O importante é ir acrescentando aos poucos, ir amassando até ela soltar das mãos naturalmente. Até aqui eu já usei meio quilo de farinha. Bom, vamos ver se a massa já está chegando no ponto que eu quero. Eu faço uma bolinha, como já expliquei para vocês várias vezes, faço uma bolinha e aí eu abro, se formam redes. Isso significa que o meu pão, a massa do meu pão, está pronta para descansar. Vou colocar em uma tigela, na mesma tigela que eu usei. Coloco um pouquinho de farinha de trigo no fundo. Coloco a massa que eu fiz, que ela já está prontinha. Cubro com filme plástico e um pano e deixo descansar por pelo menos meia hora. A massa descansou por aproximadamente 1 hora. Coloco a massa na bancada e vou dividir em partezinhas. Vou cortar para ficar mais fácil para abrir. Aí eu pego as pontinhas e eu encaixo para dentro, que eu gosto mais, para que fique com este formato. E prontinho. O meu pãozinho já está pronto para ser assado. Coloco numa assadeira sem untar e vou fazer os outros. Os pães estão prontos para ir para o forno. O forno está pré-aquecendo a 180 graus. E agora eu vou pincelar um ovo batido por cima para dar uma cor e levar ao forno para assar. Vou assar até ficar bem douradinho. O tempo depende muito do teu forno. Então, quando o pão estiver bem douradinho, ele está pronto para sair do forno, descansar e depois se deliciar com esta gostosura. Após 45 minutos, a fornada de pãezinhos está pronta.